Ok. Bem, eu costumo dizer que nós, quando queremos estudar a sociedade, aliás, eu estudei isto, né? Quando nós queremos estudar a sociedade, basta atentar para o futebol para perceber para perceber a sociedade. Infelizmente, isto é um sinal que tem sido dado na sociedade à escala global, digamos, de um crescendo dos grandes grupos. Nós vimos aqui em Portugal também, isto não acontece só na Europa, acontece em Portugal ou no mundo, acontece em Portugal também, nos grandes grupos, a tentar abafar os mais pequenos. Vimos a questão, por exemplo, das grandes superfícies, a tentar acabar no fundo, acabar com as mercearias, com os pequenos mercados. É uma realidade que no futebol a distribuição financeira está em 3 equipas também, maioritariamente, é uma realidade, isto não podemos fugir disto também. A nossa sociedade está a polarizar-se também, não só aqui em Portugal como fora, portanto há sempre o grupo dos mais fortes, há o grupo dos mais fracos. Parece-me a mim que também há justiça para os mais fortes e há justiça para os mais fracos em Portugal, isto é uma evidência também. Portanto, isto é como a sociedade anda. Acontecer isto no futebol é um sinal que, se houver, digamos, se isto for avante, é mais um sinal da sociedade que nós vamos ter no futuro. Vai ser do juntar os mais fortes, de aglomerar o dinheiro nos mais fortes e ignorar os mais fracos. É isto que tende a sociedade. O futebol costuma ser uma boa expressão daquilo que é a sociedade e dos sinais que dá à sociedade. Se o futebol permitir que isto aconteça, vai ser muito mal para a sociedade. Muito mal. Vai ser muito mal. Porque são nestes grandes exemplos que nós verificamos se estamos realmente a viver num período mais equilibrado ou menos equilibrado. Se isto desequilibrar no futebol, acreditem que daqui a 10 anos vai haver grandes desequilíbrios na sociedade a todos os níveis. Por isso mesmo eu também digo que muitas vezes, não só no futebol nós temos que dar o exemplo, como nas grandes decisões nós temos que dar o exemplo. Vimos, por exemplo, ainda há bem pouco tempo, eu falei da justiça e volto a falá-lo, de um mau exemplo da justiça. Eu nem estou a dizer nem a fazer algum processo sumário, nem estar aqui a falar do que se a pessoa é culpada ou não é culpada, mas da forma como os processos são desenvolvidos, fica na imagem da pessoa que está a olhar para aquilo. Bem, aquele meu vizinho assaltou um supermercado para comer e levou 3 meses e não prescreveu nada, e aquele, se calhar, teve aqui um processo onde se movimentou aqui milhões que desapareceram e que são dos nossos impostos, e prescreveu tudo. Portanto, estes exemplos depois transportam-se para a sociedade e fazem-nos desacreditar. Isto no futebol, e o que pode acontecer, vai ser exatamente a mesma coisa. Isto é a negação do futebol, é não perceber as origens do futebol, como é que o futebol nasceu. O futebol nasceu para o povo, o futebol é sempre um veículo de exemplo para a sociedade de que eu, com menos recursos, posso bater aquele que é grande e que tem grandes recursos. O Sporting de Braga é um exemplo. Nós, com 1/10 ou 1/20 dos recursos das equipas que estão melhor apetrechadas, conseguimos dentro do campo batermos com eles, mas não tenham dúvidas nenhumas que eles têm muito melhores recursos que nós. E isto é um exemplo que nós damos à sociedade. Eu sou do meu bairro, eu vou estudar, eu vou ser engenheiro, e o filho daquele senhor que tem muito dinheiro, eu quero ser melhor engenheiro do que ele, e eu vou conseguir que isto aconteça. Com estes exemplos funciona tudo ao contrário. O engenheiro do bairro nunca vai acreditar que vai conseguir fazer nada, porque está sempre tudo dominado pelas pessoas que são mais fortes, pelos grupos económicos, por um futebol que é mais forte, e eu, que tenho menos recursos, nunca vou aspirar a ser grande, vou ser pequeno para toda a vida. E é isto que poderá acontecer e estará nas mãos, no fundo, da sociedade. Que nós temos muitos exemplos aqui na sociedade portuguesa. Isto é um exemplo para a sociedade, no fundo, à escala europeia, neste caso, de perceber o que é que nós vamos ter no futuro. Se vamos ter uma sociedade em que vai ser dominada por meio de pessoas, ou vamos ter uma sociedade mais igualitária em que as pessoas têm oportunidades. Vai ser este sinal que vai ser dado. Obviamente que eu sou completamente contra isto, porque isto é a negação do futebol.